O que você vai ouvir agora é uma história fictícia criada para entretenimento, inspirada em cenários de surtos virais documentados. Prepare-se para uma investigação que vai te deixar questionando cada detalhe. Imagine estar em alto mar. À sua volta, apenas água. Nenhum lugar para ir. Nenhum lugar para se esconder. E dentro do navio onde você está dormindo, algo invisível está se espalhando. Algo que ninguém consegue explicar. Algo que está matando pessoas. Isto não é ficção científica. Isto não é roteiro de filme. Isto é o que aconteceu no Atlântico Norte, em um cruzeiro internacional de luxo, quando um vírus misterioso começou a ceifar vidas sem piedade. O navio era o Crown Serenity, um transatlântico com capacidade para 3.000 passageiros. No dia 14 de março, saiu do porto de Southampton com sua lotação praticamente completa. Turistas de mais de 40 países a bordo. Muitos deles nunca iriam chegar ao seu destino. Os primeiros casos foram reportados no dia 17. Uma mulher de 58 anos, chamada Margaret Holloway, procurou a enfermaria do navio reclamando de dores de cabeça intensas e febre. Os médicos a bordo pediram exames de rotina. Nada de anormal. Prescreveram analgésicos e a recomendaram repouso. 3 horas depois, Margaret colapsou em seu camarote. Quando os paramédicos chegaram, ela já estava inconsciente. No mesmo dia, outros 5 casos surgiram. Depois 10. Depois 20. Os sintomas eram sempre os mesmos. Febre súbita acima de 40 graus. Dores de cabeça incapacitantes. Tosse seca. E então, uma coisa estranha começava a acontecer. Os órgãos começavam a falhar. O corpo simplesmente desistia. O Dr. James Richardson, médico-chefe do Crown Serenity, estava desesperado. Em 20 anos de carreira, ele nunca tinha visto nada assim. Os pacientes não respondiam aos antibióticos. Não respondiam aos medicamentos antivirais convencionais. Tudo o que ele tentava era inútil. No dia 19, Margaret Holloway morreu. Ela foi a primeira. Mas não seria a última. Os oficiais do navio tentaram manter a situação sob controle. Isolaram os passageiros doentes. Aumentaram os protocolos de limpeza. Distribuíram máscaras. Mas era como tentar deter uma onda com as mãos nuas. O vírus estava em todos os lugares. Nas maçanetas. No sistema de ar-condicionado. Na água. Talvez até na comida. A verdade é que ninguém sabia ao certo como ele se espalhava. Os Centros de Controle de Doenças começaram a fazer perguntas. Que tipo de vírus era aquele? De onde tinha vindo? Como um navio de cruzeiro, com medidas de higiene rigorosas, tinha se transformado em uma câmara de morte flutuante. Os testes virológicos voltavam inconclusivos. Os laboratórios costeiros não conseguiam identificar o patógeno. Não era influenza. Não era Covid-19. Não era nenhum vírus conhecido. Era algo completamente novo. Algo que a ciência moderna não tinha catalogado. No dia 21, havia 47 casos confirmados. 8 mortes. Os passageiros começaram a entrar em pânico. Alguns tentavam saltar do navio. Outros se trancavam em seus camarotes e não saíam mais. A comida não era servida. A água não era usada. As pessoas estavam com medo de respirar. Um investigador epidemiologista chamado Dr. Michael Shen foi enviado para o navio via helicóptero. Sua missão era identificar a origem do surto antes que fosse tarde demais. O que ele encontrou o chocou. O padrão de contaminação não fazia sentido. Pessoas que estavam isoladas pegavam a doença. Pessoas que estavam juntas não pegavam. Alguns morriam em 24 horas. Outros levavam 5 dias. Havia inconsistências em tudo. Shen revisou os registros de embarque. Todos os passageiros foram testados antes de subir no navio. Todos os testes deram negativo. Então de onde tinha vindo este vírus? Aí, Shen descobriu algo perturbador.
Uma semana antes do cruzeiro sair de Southampton, o navio tinha estado em porto em um país do leste europeu. Lá, ele foi abastecido com água. A água vinha de um fornecedor local que havia sido recentemente investigado por contaminação ambiental. Não havia prova sólida de nada, mas era uma pista. Shen ordenou que toda a água a bordo fosse testada. Os resultados chegaram no dia 23. O vírus estava lá. Concentrado. Virulento. Vivo. Esperando silenciosamente em cada gota de água que os passageiros tocavam, bebiam ou ingeriam sem saber. Mas havia um problema maior ainda. O vírus não estava apenas na água dos tanques. Testes adicionais mostraram que ele havia se adaptado ao ambiente do navio. Ele estava no ar. Nas superfícies. Ele tinha evoluído ou mutado de uma forma que permitia múltiplas rotas de transmissão. Um laboratório em Genebra, quando recebeu amostras do patógeno, emitiu um relatório alarmante. O vírus apresentava características que sugeriam uma origem não natural. A sequência genética tinha marcas de engenharia biológica. Trechos de DNA que não ocorriam naturalmente. Mas isto era especulação. Ninguém podia provar nada. No dia 26, o Crown Serenity foi desviado para um porto de quarentena em Halifax, Canadá. Já havia 203 casos confirmados. 34 mortes. E o número crescia a cada hora. Os militares cercaram o navio. Ninguém entrava. Ninguém saía. As pessoas a bordo estavam prisioneiras de um pesadelo invisível. Os que sobreviveram, e sim, nem todos morreram, nunca mais foram os mesmos. Alguns desenvolveram sequelas neurológicas permanentes. Perda de memória. Tremores involuntários. Danos aos órgãos que nunca se recuperaram completamente. A investigação oficial terminou inconclusiva. O fornecedor de água foi fechado e investigado, mas nenhuma acusação formal foi apresentada. Os documentos foram selados. Jornalistas que tentaram publicar matérias detalhadas enfrentaram processos judiciais. A história desapareceu da mídia de massa tão rápido quanto tinha aparecido. Mas aqueles que estavam no Crown Serenity naquele março de pesadelo nunca esquecerão. Eles sabem que algo errado aconteceu. Que alguém sabe mais do que admite. E que em algum lugar, no fundo de um arquivo classificado, existem respostas que o mundo nunca vai conhecer. Hoje, você assistiu a um vídeo que não deveriam deixar vivo. Compartilhe isto. Deixe um like. Se inscreva no nosso canal para não perder outras investigações que revelam verdades que querem manter enterradas. E nos comentários, conte-nos, você acredita que vírus como este podem ter origem artificial? A resposta pode estar mais próxima do que você pensa.